Neste vídeo, nós vamos falar sobre o uso do canabidiol em pessoas com a doença de Alzheimer. Você vai aprender, entre outros assuntos, o que é a doença de Alzheimer, como é feito o tratamento da doença de Alzheimer e como o canabidiol ajuda pessoas com a doença de Alzheimer. O que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é um distúrbio neurodegenerativo causado pela perda de células nervosas em várias partes do cérebro. A anomalia afeta as funções cognitivas e comportamentais das pessoas, levando a alterações em funções como a memória, no sono, na motivação, no humor e na atenção. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre a doença de Alzheimer. Se você ainda não assistiu, peço que assista para se manter informado. Como é feito o tratamento da doença de Alzheimer? Uma análise geral sobre os medicamentos atuais para a doença de Alzheimer deixou claro a sua pouca eficácia, visto que nenhum deles evita ou retarda a progressão da doença. Além disso, tais medicamentos também apresentam efeitos colaterais frequentes. Vale dizer que a doença não tem cura, mesmo com todos os tipos de tratamentos disponíveis até o momento. Como o canabidiol ajuda as pessoas com a doença de Alzheimer? Com base nisso, os canabinoides se mostraram uma alternativa ao tratamento usual por terem efeitos colaterais reduzidos e por atuarem na etiologia da doença, prevenindo o retardamento e sua progressão. O conhecimento atual sobre a fisiopatologia da doença de Alzheimer indica que as placas de beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares são as alterações celulares características da doença e que levam à inflamação neuronal e estresse oxidativo, resultando em neurotoxicidade, o que levará à morte neuronal e neurodegeneração, como, por exemplo, a atrofia do hipocampo e outras áreas do cérebro, causando declínio cognitivo característico da doença de Alzheimer. Além disso, as células do sistema nervoso, que entre outras funções desempenham atividades de limpeza e combate a infecções, se agrupam ao redor das placas senis, com a intenção de retirar o que é considerado estranho pelo organismo. No entanto, a elevada quantidade de proteína beta-amiloide nessas placas prejudica a atividade dessas células, debilitando sua função. Assim, vão se formando grupamentos de células com atividade reduzida e que pioram o declínio cognitivo causado pela neurodegeneração. Os efeitos positivos do tratamento da doença de Alzheimer com os derivados da cannabis estão relacionados com o sistema endocannabinoide, responsável pela captação e processamento dos canabinoides no sistema nervoso, sejam eles produzidos pelo corpo ou os fitocannabinoides presentes na planta da cannabis. Foi comprovado que esse sistema evita o estresse oxidativo, a neuroinflamação e os danos neuronais a partir de um conjunto de receptores celulares e moléculas sinalizadoras de intensa atividade cerebral. Os receptores podem reduzir a citotoxicidade através da proteção dos neurônios, diminuição da neuroinflamação e estímulo à neurogênese. Os dois principais fitocannabinoides da planta da cannabis sativa, que são o CBD e o THC, são responsáveis por diminuir os efeitos da doença de Alzheimer em ratos nos estágios mais iniciais da afecção. Do mesmo modo, o CBD se mostra com fortes propriedades neuroprotetoras, antioxidantes e anti-inflamatórias. Os efeitos positivos do canabidiol na etiologia da doença de Alzheimer foram comprovados pela administração desse composto em ratos, levando à inibição de muitos processos envolvidos na fisiopatologia da doença de Alzheimer, tal como a diminuição da formação de emaranhados neurofibrilares. Assim, tanto o THC quanto o CBD podem ter efeitos positivos nos seguintes sintomas da doença de Alzheimer: na agitação, na ansiedade, quando em doses baixas, na agressividade, na depressão e na dor. Além disso, ambos atuam na neuroproteção e na redução da formação das placas senis. Individualmente, o THC alivia tanto a insônia quanto a anorexia e ameniza a perda de memória, enquanto o canabidiol, o CBD, atuando sozinho, auxilia apenas nos sintomas da psicose. Apesar da falta de evidências,
a respeito do uso dos canabinoides no tratamento da doença de Alzheimer em humanos, as pesquisas mostram que o tratamento pode ser bastante promissor. Para concluir, a doença de Alzheimer é uma doença comum em pessoas acima dos 60 anos e impõe grandes limitações devido à perda das funções cognitivas. O tratamento convencional é a primeira escolha, mas costuma ser pouco eficaz e não retarda a progressão da doença. O canabidiol, em associação aos tratamentos convencionais, tem ajudado a controlar os sintomas e a melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com a doença de Alzheimer. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, repasse este vídeo para seus amigos e familiares e principalmente compartilhe comigo suas dúvidas e experiência em lidar com o uso do canabidiol em pessoas com a doença de Alzheimer. Um grande abraço, obrigado e até o nosso próximo vídeo.